Abram comigo as suas Bíblias, por gentileza, no livro de Provérbios, capítulo de número 30 e o verso de número 15. Provérbios, capítulo de número 30 e verso... Coloca a RA para mim, fazer favor. Atualizada, isso, obrigado. O texto diz assim: a sanguessuga tem duas filhas, a saber, dá. Há três coisas que nunca se fartam. Sim, 4 que não dizem basta. Elas são a sepultura, a madre estéril, a terra que não se farta de água, o fogo que nunca diz basta, e os olhos de quem zomba do pai, ou de quem despreza a obediência da sua mãe. Corvos do ribeiro os arrancarão, e pelos pintões da águia serão comidos. Eu quero repetir com vocês apenas o verso 15, vamos lá? Que é o tema central. Vamos, 1, 2, 3. A sanguessuga tem duas filhas, a saber, dá. Há 3 coisas que nunca se fartam, sim, 4 que não dizem basta. Irmãos, vocês vão ouvir uma mensagem diferente hoje? Não fiquem bravos comigo, porque ela não é assim uma mensagem carinhosa. Aí, ó, irmãos, tem uns crentes aqui nessa igreja que são masoquistas. O dia que eu prego assim, mensagem de vara, de chicote, de rei, eles vêm me agradecer, irmão. Eu nunca vi um negócio desse. E vem dizer assim: ô pastor, vai mais leve, poxa, doeu. Não, ô glória, pastor, fala. Olha, outro masoquista aí, ó. Querido Deus, nós te louvamos, te bendizemos por essa manhã. Essa palavra é uma palavra pastoral, uma palavra de ensino. Todos nós precisamos ouvir isso. Não é fácil ouvir algumas verdades que precisamos mudar na nossa vida. Mas nessa manhã, Deus, fala conosco forte sobre isso. Ministra aqui palavra rema, palavra revelada, palavra de sabedoria. Dá-nos a bênção de sermos confrontados também, porque às vezes a gente quer ser só consolado. Mas consola, confronta, ministra, alimenta também o nosso coração, nossa alma, em o nome de Jesus. Amém. O meu tempo ficou um pouco mais curto hoje, mas eu quero rapidamente falar sobre isso. Irmãos, essa história da sanguessuga e das suas filhas, ela é muito interessante porque, não sei se você reparou, mas o Brasil, Nasser, ele acostumou com o negócio de levar vantagem em tudo. Queridos, quando você não era crente, quando você não temia a Deus, embora você pode não ser crente e ser uma pessoa muito correta, mas quem sabe você foi uma daquelas pessoas que recebeu troco a mais. E aí quando você recebeu o troco, você foi pagar e falou: ganhei o dia, não precisa nem trabalhar mais hoje. Fui lá, paguei com uma nota de 50, o cara pensou que era nota de 100, me devolveu o troco de 100. Paguei e ganhei por cima ainda. Mas isso é coisa de brasileiro, irmão. Brasileiro é aquele que chega e vê aquela fila com 10 pessoas, ele vê um amigo lá no 2º, 3º lugar, e corre lá e fala: ô meu amigo, vamos conversar aqui, fazer de conta que a gente está só conversando, você me passa na frente. E existem muitas coisas na nossa vida, irmãos, que como crente não servem para nós. Nós temos mania de querer tirar vantagem, pegar o carro e colocar no lugar do deficiente. Eu não concordo. A pastora Solange está me ouvindo agora, sabe do que eu estou falando. Eu chego lá, se a placa é deficiente, eu não coloco o meu carro. Não tem lugar nenhum para colocar, só tem a do deficiente, eu não coloco. Porque aquele lugar não é para mim. Irmãos, a sanguessuga está pegando muita gente. O espírito do Dadá. O Gerson dizia assim: nós vamos levar vantagem em tudo. Lembra a lei do Gerson? Preciso levar vantagem em tudo.
As pessoas batem o carro e quer só que o outro pague. Às vezes o outro não tem nem condições, mas você quer que o outro pague. Porque não, ele estava errado. Mas às vezes você tem mais condições do que o outro. E você pode dividir isso, pode fazer alguma coisa, pode colocar seguro. Irmãos, são muitas áreas da nossa vida que o Dadá está nos consumindo. Ele tira de nós. E aí você pode falar assim, mas é meu direito. Irmãos, o direito é uma coisa muito interessante, porque se você for pesar o direito, você vai ver que muita coisa no Brasil que estão dizendo que é direito, está bem torto, né? Então, o que vale é a nossa consciência e o nosso temor a Deus. E esse negócio de levar vantagem em tudo. Existem ricos que são miseráveis. Eles não dão nada, eles não abençoam ninguém, eles não distribuem nada. E existe pobre miserável também, que é pobre, mas sempre tem alguma coisinha. O pobre tem 1 quilo de açúcar para dar, não é isso? Eu sou do tempo que eu fui muito pobre, irmão. Sou do tempo que meu pai e minha mãe, meu pai chegava e dizia assim, não pediu vale lá, no tempo do vale, pediu o vale, o patrão disse, hoje não dá, final de semana eu arrumo o vale, mas hoje não dá. E a mãe dizia assim, então acabou o açúcar, pensei que você ia trazer açúcar. Aí ela ia na Dona Maria, do lado, e Dona Maria, não tem jeito de você enfrentar com uma xícara de açúcar. Então o pobre pode arrumar uma xícara de açúcar. Mas o pobre às vezes não é generoso, e às vezes tem muito pobre generoso que faz mais do que rico. E tem rico que é generoso e faz muito mais do que o pobre. Não é ser rico ou ser pobre, é a questão do Dadá, é a questão da sanguessuga, é a questão de querer levar vantagem em tudo. Salomão pega esse texto aqui, irmãos, como um espírito de miséria. Eu quero hoje que a gente saia daqui dizendo assim, sanguessuga na minha vida nunca mais. Espírito de Dadá na minha vida nunca mais, porque eu não quero esse espírito na minha vida. Eu esqueci de pôr, era para mim ter mandado por menino. Vê se você acha para mim, filha, um desenho da sanguessuga. Procura aí no Google que você vai achar. Aí, a hora que você achar, pode jogar no telão que eu vou ver aqui e daí eu vou comentar com o povo. Acho que quase todos vocês já conhecem. Quem não conhece sanguessuga? Levante a mão assim. Tem algumas pessoas que não conhecem. Então, nós vamos pôr ali. Se você for em alguns rios, principalmente se for aqueles rios mais sujos, lago, por exemplo, você já entrou, já pegou sanguessuga? Você já pegou? Irmão, eu não sei se for o seu caso, filha, mas tem sanguessuga que gruda na perna, você tem que tirar com gilete, com navalha. Chega a cortar, porque ele, irmão, é sanguessuga, ele gruda com as ferras, não sei como é que é o nome daquele trem lá, as patas, né? E gruda que você com a mão, só se ele pegar na hora, se tirar com a mão. Fora isso, irmão, se você sair do rio com ela na sua pele, você não vai achar. Eles estão procurando uma imagem lá de sanguessuga, eles vão colocar aí para você ver. Então, vem aqui, nesse momento, o escritor, olha lá, gente, que coisa feia, obrigado, irmão. Jesus amado, tinha uma imagem que eu ia mandar para ele, esqueci, que tem umas 3 ou 4, uma no ombro do cara, outra no braço, outra na perna. O cara estava nadando em algum lago sujo, quando saiu do lago estava cheio de sanguessuga. Irmãos, se ela ficar ali, ela chupa o que puder de sangue. Ela tira o que puder de sangue. Estava ouvindo a história de um pastor, ele foi pregar lá no sul, e aí o pastor da igreja disse para ele assim, olha, tem uma família aqui, rica, e eles fazem questão que o senhor vá dormir na casa deles. O pastor já ficou meio preocupado, que dependendo do rico, a porção da comida é pouca, né? Nós fomos jantar em Paris, aí que chique, eu e a pastora, junto com os irmãos, fomos para Israel e passamos por Paris. Ficamos no hotel lá, e o hotel serviu, né, Solange? Todos os pastores assim, um prato, um negócio assim, sei lá o nome daquele negócio lá. Escargot, não é escargot, não. Não sei como é que a turma come essas coisas, né? Você olha para o prato, aquele negócio escargado assim. Mas não era um negócio lá que eu não sei o que era, né, Solange? A cara dela. Nós comemos,
doutora, e ficamos com fome. Eu falei, não, Solange, isso aqui é entrada nada. Já eram... Olha, irmão, cuidado que você for para Paris, tá? E aí, esse pastor falou, você vai dormir lá na casa do irmão, o irmão faz questão. O pastor foi, né? Chegou lá, quase meia-noite, serviram assim uns pãozinhos, 5, 6 pãozinhos assim com alface, um patezinho, um chazinho. E eles comeram, o pastor pensou a mesma coisa que eu, deve ser entrada. Aí terminaram de comer aquele negócio lá. Ele comeu logo uns 3 ou 4, ficou pouco lá para o homem, porque meia-noite, depois de pregar, dá uma fome na gente. O médico disse que é para mim jantar antes de pregar. Eu falei, como diz o tempo de engano, como é que eu vou pregar? Eu não consigo, se eu vou jantar, eu não consigo pregar. Mas depois que eu prego, meu filho. Aí ele falou, vamos lá para a sala. Eles foram para a sala e ficaram conversando. Então, às 2 da manhã. Só que enquanto o pastor estava indo com o dono da casa para a sala, ele viu que tinha uma mesa assim, com umas bananas na mesa lá. Aí ele pensou assim, se não tiver mais nada aqui, de madrugada. Mas não deu outra. Era só aquilo mesmo. Foi dormir com fome, estômago roncando. Depois de viajar longe, pregar, comeu só aquilo lá e foi dormir. Aí de madrugada não deu outra, ele levantou e foi lá e pegou as 4 bananas, levou para o quarto e aí melhorou um pouquinho a situação. Aí de manhã ele acordou e foi no banheiro, e levando as cascas de banana, e ele não sabia que o banheiro, o vitrô dava para a cozinha. Ele estava lá no banheiro, a Cidinha já está adiantando. Ele foi lá para o banheiro, o homem saiu assim, veio direto falar com a esposa. Falou, você comeu minhas bananas? Ela falou, eu não, deve ser esse pastor que você trouxe aí. Aí ele ouviu e falou, meu Deus do céu, jogou as bananas no banheiro, deu descarga, as cascas. E usou o banheiro, saiu assim, deu de cara com o casal esperando no sofá. Ficou em pé assim, não sabia o que falava. Aí a mulher falou assim, pastor, fica tranquilo, Deus trouxe o senhor aqui para falar com esse homem. Esse homem é mão de vaca. Esse homem é rico e esconde banana. Não deixa as pessoas comer banana. E tratou com ele lá. Irmãos, tem gente assim, irmão. Tem gente que economiza banana. Eu fui pregar há muitos anos atrás. Logo que lançou o livro do coração, eu rodei o estado. Pregava em 2, 3 igrejas no dia, vocês lembram? Eu chegava cansado aqui para fazer o lançamento do livro. E eu fui lançar o livro para uma liderança lá eu não quero falar o nome da cidade, então estou tentando lembrar como é que eu falo. Lá no Vale do Paraíba. Não está gravando não, né? Não está. À noite eu melhoro essa história. Lá no Vale do Paraíba, numa igreja. Irmão, eu fui numa sede regional. Igrejão, irmão. Igreja grande, pastor Marcos. Enorme. Pastor com condições. Falei para a liderança, aí fui usar o banheiro, irmão. O banheiro da igreja sede daquele lugar tinha tramela. Nunca esqueci isso. Igreja sede com tramela no banheiro. Tramela, irmão. Tempo dos nossos avós. Tem menino olhando aí porque acho que não sabe o que é tramela. Tramela, aquele negócio de madeira para fechar a porta assim. Uma sede regional. Bom, para piorar, aí preguei, fiz. Acho que quem estava comigo era o meu cunhado, André. Filho da senhora aí, vó. O André, pastor André, estava comigo lá. Acho que é isso mesmo, ele vai lembrar dessa história. Aí nós fomos lá para fora, vender os livros, acompanhar os irmãos, conversar com os pastores. E eu estou lá vendendo os livros, o pastor André comigo, e a gente está abraçando os pastores. O superintendente passou por mim, bateu no meu ombro e falou assim, obrigado, pastor José Jorge, Deus abençoe. Foi embora, irmão. Eu nunca vou esquecer isso. Ele não perguntou se eu precisava de um lanche, era longe, não dava para voltar no dia, tanto é que eu procurei um hotel depois. Se a gente precisava dormir,
Aí eu falei, por isso que tem tramela nesse negócio aqui. A sanguessuga e as suas filhas Dadá. Só tira, irmão, só leva vantagem. Terrível isso. Irmãos, para a glória de Deus, isso podia ser gravado, eu vou falar à noite. Pergunta para cada pastor. Ai, glória a Deus, está sendo gravado. Ainda bem que eu não falei o nome da cidade, nem o nome dos... À noite, eu vou contar aqui. Irmãos, pergunta para qualquer pastor. Liga, a Vera que conhece toda a pastorada que vem pregar aqui, Vera. Liga lá. Pergunta como foi o tratamento dessa igreja. Irmãos, a gente faz muito aqui. A gente põe no hotel, de preferência no melhor. Nós não temos muita escolha aqui, mas colocamos sempre no melhor. Nós levamos para almoçar, para jantar, nós levamos nos melhores restaurantes. Nós damos uma boa oferta acima do que ele teve de despesa para sobrar um pouco. Se traz livro, a gente ajuda a vender livro, a gente compra livro. Por quê, irmão? Porque em nome de Jesus, aqui não tem sanguessuga. Aqui não tem espírito de Dadá. Aqui é sobra, irmão. Vai comer, tem que comer até fartar mesmo. Não é até infartar. Mas até fartar. Por quê? Porque nós não queremos espírito de sanguessuga na nossa vida. Levante sua mão e diga, Deus, me livra do espírito de sanguessuga e das suas filhas. Dadá. Eu fiz uma listinha aqui. Qualquer coincidência é mera. Tem gente que compra o carro e não tira o plástico, irmão. Compra o carro zero, fica 2 anos com o plástico. Queima o traseiro, queima a mão, mas não tira o plástico, porque se tirar vai estragar. Irmão, é para sujar mesmo. Uma mulher disse assim, escute isso. Uma mulher disse, pastor, meus filhos andam no meu carro velho, mas não andam no carro novo do pai. Porque o pai belisca eles, porque eles mexem no carro, o pai diz, vai estragar, bate nas crianças. Irmão, se você entrar no meu carro, não é sempre, irmão, você vai ver pipoca, batata palha, bala. Porque minhas netas entram, irmão, e tem prazer de entrar no meu carro. Depois eu lavo. Mas tem gente que não pode. Se esbarrar no carro, corta a mão. Dá uma surra. Sanguessuga, vai estragar, vai quebrar. Não. Irmãos, tem gente que compra uma toalha de mesa, mas ela só usa em Natal, Páscoa, quando vem visita. Porque se a visita não vem, os de casa comem com a toalha furada mesmo. Aquela toalha que já está limbenta. Não sei o que é limbenta, mas eu ouvi falar. Já está amarela. E está lá, vamos usar. Não, hoje é nós aqui mesmo, de qualquer jeito. Sangue de Jesus, irmão. Sanguessuga não. Sangue de Jesus. Porque são situações... o filho, presta atenção aqui, moçada. Vai sobrar para vocês hoje. O filho come 16, 18 anos da casa do pai e da mãe. Aí depois de 16 anos, 18 anos, arruma um emprego. Comeu 16 anos, bebeu do melhor. O pai e a mãe deu a melhor comida, a melhor bebida. Agora o filho tem um serviço, ele compra a Coca-Cola e escreve o nome dele lá na geladeira. Sobrou, né? Porque não pode mexer na minha Coca. Essa Coca é minha, eu trabalhei. Compra um doce e come escondido. Compra o sorvete e leva o pote para o quarto. Para o pai e a mãe não comer junto. Sanguessuga, espírito de Dadá. Isso tem que mudar, irmãos. Nós somos crentes em Jesus, essas coisas têm que mudar. Essa história não pode continuar assim. Porque não é assim que Deus quer de nós. Outra coisa, o cara namora 5 anos, alguns mais, vamos pegar uma média aqui. Namora 5 anos. Vai na casa da sogra. Come tudo que tem lá na casa da sogra. Alguns genros já são meio saidinhos. Chega na casa... Sobrou pro genro agora. Chega na casa da sogra, vai na geladeira para ver se tem um doce diferente, uma comida diferente. Come lá. Aí casa com a filha da sogra.
Não leva um bolo para a sogra. Não leva um pão. Eu sempre levo o pão do senhor, né, sogra? Leva a sogra para comer fora. Não faz nada, só tira. Espírito de dadá, só consome. Nunca pergunta se está precisando de alguma coisa aqui. Todos que eu visito aqui, não vou citar nome, né, porque não tem interesse, mas sabem quando vão para o hospital e a gente vai visitar, uma das perguntas minhas da pastora Solange: vocês estão precisando de remédio? Vocês estão precisando de carro? Estão precisando de alguma ajuda financeira? Porque as pessoas passando por doença têm dificuldade, irmão. Não é à toa que Deus nos prosperou, nos tirou do lugar tão pequeno que começamos e nos trouxe até aqui. Porque na nossa vida não existe espírito de dadá. Eu abençoo pessoas, eu tenho prazer. Eu até exagero, às vezes a Solange até me segura um pouco, porque pediu eu dou, eu tenho essa facilidade. Isso é meu. Eu não faço isso porque sou pastor, faz parte da minha vida. Espírito de dadá. Vai na festa e já leva um tapuerzinho. Marido fala assim: que negócio é esse que está pondo na bolsa? É um tapuer, vai que sobra. Sobra os bolinhos lá. Sobra os salgadinhos, já a janta está garantida. Espírito de dadá, de sanguessuga. Põe na mesa, irmão, come o que está na mesa. E agradece a Deus e pronto. Porque na sua casa não vai faltar comida. Tira esse espírito de sanguessuga, de dadá da sua vida. O sofá rasgou lá. Vai sentar, fica aquela napa pegando a gente. 20 anos, 10 anos, 15 anos, mesmo sofá rasgado. Alguém fala assim: tá feio o seu sofá. É mesmo, né? Agora vai trocar. Não, ela vai, compra um pano. E joga o pano em cima do sofá. Pronto, mais 10 anos. mais 10 aninhos, aí o sofá aguenta. Aí o sofá aguenta mais uns anos, mas eu falo: pelo amor de Deus, o sofá já te ajudou, já te abençoou tanta gente. 15 anos trabalhando para você aí. Eu vou ter que comprar um novo mesmo. Agora deixa eu ver uma loja para me vender. Não serve mais para você, irmão. Dá. Não o espírito da dá. Abençoa alguém, que aquele sofá seria uma maravilha. Não tem um sofá em casa, senta na cadeira, aquele sofá saiu rasgado com um pano em cima, vai ajudar alguém. Você vai procurar uma loja para vender, para relevar, uma vantagem. Espírito de sanguessuga. O irmão estava dando glória numa igreja. Mas sabe aqueles irmãos exagerados? Porque graças a Deus a gente gosta de ouvir glória, né? Mas tudo que o pastor fala: glória, glória, glória a Deus, glória. Assustei até a Filó agora, né? Glória, glória. E o pastor estava ficando incomodado com aquilo, porque estava difícil até para pregar, porque o irmão não parava. Aí, de repente, o pastor percebeu, enquanto pregava, incomodado, que um outro irmão foi lá e falou alguma coisa no ouvido dele. Na hora ele parou. Terminou o culto. O pastor ficou curioso, falou: irmão, aquele irmão lá estava me incomodando mesmo, foi bom você falar com ele, porque tudo bem, dar glória é bom, mas gritando daquele jeito toda hora, um atrás do outro, não parava, parecia uma metralhadora. O que você falou para ele? Eu falei para ele, pastor, que aqui na nossa igreja, quem dá muito glória é o que dá maior oferta. Ninguém vai dar glória. Glória a Deus, né, irmão? Glória a Deus. Mas espírito de dadá não, espírito de sanguessuga não. A dentadura quebra, vamos fazer uma nova, não, vamos pôr Super Bonder. Eu ouvi um pastor dizendo que um pastor foi pregar na igreja dele e caiu uma ponte aqui, um dente só, mas aqui na frente. Ficou feio aquele negócio lá. E o pastor falou para ele assim: rapaz, eu tenho aqui na igreja, tem dentista, procura um dentista aí. Ele vai,
te ajuda. Ele falou, não, eu estou acostumado, já vou resolver. Foi lá e colou a ponte. Ele falou, rapaz, você vai pregar na minha igreja, você vai pregar com esse dente colado. Aí ele falou, não tem problema, não vai. O pastor falou, rapaz, resolve isso. Ele não resolveu. Começou a pregar no meio da mensagem, ele deu um glória mais alto. A ponte pulou. Foi parar lá no pé do pastor. Aí, glória a Deus, irmão, Deus abençoe. Começa a orar, irmão, vamos orar. Pastor, mandou os irmãos orar, passou a palavra para o pastor. Que colar coisa, irmão. Faz lá um plano lá de 24 prestações no dentista e resolve esse problema. Quando nós éramos tão pobres que quando meu dente doía, meu pai mandava tirar. Arranca esse dente aí. Que coisa, né? E a gente vê hoje quanto erro nossos pais cometeram, que nós não podemos cometer hoje. Eles fizeram tudo por nós. Tinham as condições deles, é lógico, mas não era nada absurdo, é que eles não tinham nem ideia do que era cuidar de um dente. Não é verdade? Então, esse espírito de Dadá é terrível. Outra coisa, irmão, empresta o carro. Você já emprestou carro? Não levante a mão, não olhe do lado. Empresta o carro, tem meio tanque. A pessoa usa quanto pode. Quando devolve, não tem nenhum quarto mais. Você já passou por isso? Ou se você faz isso, resolva isso, irmão. A pessoa foi bacana com você. Às vezes ela deixou de usar o carro para socorrer você numa situação. Devolva no mínimo com a mesma quantidade. Não precisa ser nem mais. Porque a pessoa também vai fazer isso por amor. Mas cuidado com as coisas que você usa. As igrejas estão acostumadas só a pregar salvação, batismo com o Espírito Santo, poder e tal. Mas nós precisamos falar dessas coisinhas. Essas sanguessugas que habitam no meio de um povo que é um povo próspero. O pastor Jairo falou agora aqui, nós somos um povo próspero. E aí a gente levanta a mão, sou próspero e tal. E o irmão vai sentar no seu sofá lá, a mola machuca o traseiro do irmão. Você empresta o carro e é uns 3 dias para devolver com menos combustível. Toma cuidado com isso. Irmãos, existem pessoas que você pensa que elas gostam de você. Mas não é, Sônia, elas gostam do que você tem. Elas estão do seu lado para usufruir de você. É triste dizer isso. É lógico que nós temos amigos mais chegados do que irmãos. Eu sei que você tem amigo que ele faz tudo isso para você e muito mais sem usufruir de você. Ele empresta carro, ele ajuda você, ele empresta dinheiro, ele faz tudo o que você precisar. Mas tem alguns que se encostam na gente, não é porque gostam da gente. O William Bonner deu uma entrevista essa semana. E na entrevista ele diz assim, eu estou parecendo invisível. Ele falou assim, eu saio de... Olha só o que o William Bonner falou. Quem sabe alguém deve ter visto. O William Bonner falou assim, agora eu saio de casa de chinelo, de chinelo, bermuda, camiseta, vou no bar ali da esquina, tomo uma bebida com os meus amigos, converso, porque ninguém me para mais. As pessoas não gostavam do William Bonner, gostavam do repórter do Jornal Nacional, do âncora do Jornal Nacional. Eu não vou falar o nome, mas um pastor que esteve comigo recentemente, ele disse para mim assim, depois que você deixa de ser pastor, você fica invisível. Interessante, irmãos. As pessoas não gostavam dele, gostavam do pastorado dele. Sanguessuga, pessoas que gostam de você pelo que você tem, pela posição que você exerce. Sanguessuga, sanguessuga. Gasta o seu tempo, sua energia, tira tudo de você. Nós temos gente aqui, graças a Deus, irmãos, eu louvo a Deus pelo Saziek. O irmão Tom não está aqui hoje com a Mari, mas eles estão no culto da noite e eles estão fazendo um trabalho muito bonito aqui também, como fazia a irmã Marlene, distribuindo cesta básica. E aí eu saio aqui, quarta-feira, você vem no culto de quarta depois da ceia, você passa aqui, você vê um monte de irmãos saindo com cesta básica. O que me deixa triste não é isso, isso me alegra. Estamos abençoando alguns irmãos. Isso me alegra.
Nunca pense que nós ficamos tristes por dar cesta. Pelo contrário, se eu pudesse dar 50, 60, 100, a gente daria. O que me entristece é que tem alguns aqui que estão há 20 anos passando ali com a cesta básica. É isso que o governo faz quando fica dando dinheiro para pessoas não trabalharem. Sanguessuga no Brasil. Gente sugando o governo. Então, o sanguessuga está espalhado, irmão. Está por todo lugar. Eu vi uma história muito triste essa semana que a mãe morreu e eles eram, parece que 8 ou 9 irmãos. A mãe morreu, um dos filhos remediado, não era rico, mas era um filho muito bom. Foi lá e cuidou de tudo. Caixão, preparou tudo, cuidou de tudo. Eles estavam no velório. Daí eles tinham um irmão muito rico, rico mesmo, um homem rico com dinheiro. Na hora que estavam velando a mãe, o irmão rico chamou esse irmão do lado de 6 a 8 irmãos. Falou para ele assim, vamos rachar isso aqui? Vamos rachar essa conta aí do enterro da mãe? Ele falou, não se preocupe não, eu já paguei, não precisa rachar nada. Não, eu vou chamar então uns 3 ou 4 irmãos, nós vamos rachar. Esse que falou, não precisava rachar. Ele podia pagar tudo sozinho. Mas ele queria rachar. Glória a Deus por esse silêncio. Cobertor furado. Estica o pé, enrosca o dedo. Você conhece gente que está com a unha encravada e continua dormindo com o cobertor furado? Aí uma hora ele estica o pé, a unha pega. Dá um grito na cama. Irmão, cobertor furado para entrar na unha é uma beleza. Ele põe remédio na unha e não troca o cobertor. O irmão entrou na igreja, assim, meio descadeirado, assim, né? Aí, ele e a irmã e o pastor estavam na porta e falou para ele, ô irmão José, o que aconteceu, irmão José? Não, pastor, está tudo bem, glória a Deus. A mulher dele falou, não, pastor, eu vou contar para o senhor. Por que ele está descadeirado desse jeito? A gente mora lá no nosso barraco lá, mas a casa é uma beleza, bem arrumada. Mas aí, tem os filhos, às vezes tem nora que dorme lá, o cunhado e tal, e ele resolve querer namorar. Só que o nosso quarto não tem uma porta, não tem trinco, pastor. Aí ele fica com medo de estar lá namorando e alguém entrar. Aí o que ele faz? Quando ele vai namorar comigo, ele arrasta o guarda-roupa. E ele foi arrastar o guarda-roupa, descadeirou o homem. Por causa de um trinco, irmão. Ficou descadeirado porque não pôs um trinco na porta. Aí a mulher tirou um sarro dele e disse assim, de cada 3 meses. Cada 3 meses ele fica descadeirado. Ai, Jesus, eu estou animado hoje. Vai casar, ele escolhe os irmãos mais ricos da igreja. Ai, Jesus, sobrou para tem que vai casar hoje. Aquele lá pode me dar uma geladeira. O outro lá pode me dar um fogão. O outro pode... Irmão, eu ouvi uma vez uma pessoa falando assim, quando você for casar, escolhe os ricos. Eu falei com ele, irmão, você está errado. Esse não é um pensamento cristão. Escolhe quem você ama, irmão. Escolhe quem vai estar do seu lado agora e já esteve do seu lado antes. Estará do seu lado depois. E Deus vai prover. Que negócio é esse? Vai casar, começa a escolher os ricos. As pessoas... Porque isso é sanguessuga também. Só gosta de receber. E, irmãos, tem 2 categorias de sanguessuga no mundo. A sanguessuga só quer benefício. Mas o servo não. O servo ele quer servir. Caminhando para o encerramento.
Hoje nós vivemos um momento de muito suborno, não é isso? Vocês estão acompanhando a situação do Vorcaro. E todos os jornais de qualquer rede de televisão, hoje até a Globo está falando disso, que eu já não esperava, até a Globo. Qualquer jornal entra lá, o repórter diz assim: Brasília está em polvorosa, porque há um desespero do que Vorcaro vai falar. Por quê, irmão? Porque é gente que está rica, mora nas melhores casas, tem os melhores carros, tem ajuda até para paletó, para terno, mas está achando que é pouco e está tirando dinheiro de algum lugar. Sanguessuga de Brasília. Nunca um país viveu, um país rico, um país que podia não ter pobreza aqui, mas os sanguessugas estão lá. Cada vez mais é dinheiro na cueca, é dinheiro na mala, é dinheiro escondido, é dinheiro atrás de parede que precisa ser quebrada. Coisa terrível. Escute isso, se você nunca pensou nisso, os 10 mandamentos, presta bem atenção, ouça isso, isso vai te ajudar. Tá gravando filmado? Filmado? Então você pode ouvir isso depois de novo. Agora eu entrei para a luta do Vorcaro também, né? Estou enrolado, agora vocês orem por mim agora. Irmãos, os 10 mandamentos, 4, preste atenção. Se você nunca reparou, leia lá em Êxodo 20 e você vai reparar. 4 dos 10 mandamentos são mandamentos de nosso relacionamento com Deus. Pode olhar. Os 4 lá, primeiros são nosso relacionamento com Deus. Os outros 6 são relacionamento com pessoas. Eu não vou ler aqui, mas leia lá em casa, Êxodo 20, do 1 em diante, mas do 12 ao 17 vai te mostrar que os outros 6 é relacionamento com pessoas. Irmãos, uma das coisas que nós mais precisamos é de gente. O solitário não vive bem. Então, se você precisa de gente, trate bem gente. Porque um dia você pode precisar dessa gente. Não sugue as pessoas. Porque se você sugar, ela vai te abandonar. E em alguma hora ela não vai te servir mais. Porque ela vai perceber que você não ama ela. Você ama o que ela tem. Irmãos, outra coisa, o nosso relacionamento com Deus. E aqui eu caminho para o encerramento. Nosso relacionamento com Deus. Não vamos vir à igreja só para pedir. Vamos vir para adorar. Vamos vir para agradecer. Quando você vier na igreja, levante as mãos, adore a Deus, glorifique, ajoelhe, prostre-se, faça o melhor. Não venha na igreja só para dizer: Senhor, me dá isso, abençoa meu filho, abençoa meu pai, minha mãe, meu marido, minha esposa. Senhor, abençoa aquela empresa. Pede isso, não tem pecado, pedi, dar-se-vos-á, disse Jesus, mas venha para dar. Nós estamos dando as primeiras horas do domingo para Deus hoje. Faça isso sempre. Entregue suas primícias a Deus. Não sugue Deus. Não seja um sanguessuga na vida de Deus. Mas que Deus seja o abençoador da sua vida. Pare de querer só receber. Comece a dar. Não seja um mar morto. Mar morto só recebe. Eu e o Jairo nadamos no mar morto. Mar morto só recebe. Você entra lá com qualquer coisinha na unha assim, queima. Você pode deitar lá e ler um livro. Você não afunda, não tem um peixe, não tem uma alma viva, não tem vida, porque só recebe e não dá nada. Levanta sua mão e diga: Deus, nessa manhã eu aprendi a não ser um sanguessuga na vida de ninguém e nem na minha própria vida. Eu recebo essa palavra em o nome de Jesus. Amém.